paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos os nossos ouvintes que estão na sintonia deste programa Cristo no seu lar, nesta rádio Farol FM 90.7. Programa este que vai ao ar de segunda a sábado, sempre das 17 até as 19 horas. Eu sou o seu irmão em Cristo, Charles Luciano, e eu tenho uma mensagem de Deus para o seu coração nesta noite. Quero mandar saudações, um beijo, um abraço para minha esposa Vera Lúcia, que está na sintonia, lá na nossa casa. Quero mandar a paz do Senhor e um abraço para o meu amigo, irmão Jonas, lá na Nova Catende, da nossa igreja presbiteriana. Irmão Jonas, que Deus te abençoe, que o Senhor te bendiga sempre. Pois bem, eu tenho uma mensagem de Deus para o nosso coração. Mateus, capítulo 24, versículo de número 12. Mateus capítulo 24, versículo de número 12, diz assim: E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Ponto final. Estas palavras foram redigidas pelo evangelista Mateus. Mateus, que outrora havia sido um coletor de impostos. Um publicano, mais precisamente. Mas estas palavras não foram de Mateus. Estas palavras foram de Jesus. E o contexto em que está inserido este versículo é um contexto que reverbera até os nossos dias. É um contexto de profecia. Alguém havia perguntado a Jesus: dize-nos quando serão essas coisas, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Porque Jesus havia dito que não ficariam pedras sobre pedras que não fossem derribadas, referindo-se ao templo de Herodes, que foi destruído conforme a palavra de Jesus no ano 70, por aquela grande conturbação idealizada pelo general Tito, romano Tito. E o contexto fala de algo futurístico que iria acontecer no futuro. Ele disse que haveria fomes, pestes, terremotos em vários lugares, reino contra reino, nação contra nação. Muitos seriam entregues para serem atormentados, muitos seriam mortos, e os crentes seriam odiados de todos por causa do nome de Jesus. E finalizando este contexto escatológico, apocalíptico, ele diz que surgiriam falsos profetas e enganariam a muitos. E finalizando ele diz, para endossar o seu conteúdo apocalíptico, ele diz: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. É sobre isto que eu quero falar nessa noite, sobre essas duas frases, essas duas orações. As duas orações. A primeira frase é: e por se multiplicar a iniquidade. É a primeira frase. E a segunda: o amor de muitos se esfriará. Multiplicação da iniquidade e esfriamento do amor. É sobre isso que eu quero falar agora. Em primeiro lugar, multiplicação da iniquidade. Multiplicação quer dizer recrudescimento. Se ficou mais difícil, vou deixar mais claro. Multiplicação quer dizer aumento, desenvolvimento, avolumação. É isso que quer dizer multiplicação. Aumento de tamanho, de volume, aumento de quantidade, aumento de tipos. Certo? Multiplicação. E a palavra iniquidade? Iniquidade quer dizer, segundo o dicionário, injustiça, ser contrário à moral ou à religião,
quer dizer pecado, quer dizer tortuosidade, quer dizer fazer maldade ou fazer o mal. E num sentido mais amplo quer dizer também perversidade. Todas essas definições para uma única palavra: iniquidade. Certo? Nós sabemos que o mentor principal da iniquidade é Satanás, que reside nas partes superiores do céu, não onde Deus habita, mais abaixo do trono de Deus, mais abaixo, talvez entre as estrelas, seja a habitação de Satanás, que é nos ares. A Bíblia diz que é nos ares, o príncipe das potestades do ar. Ar é lá em cima, tá certo? Talvez mais embaixo das estrelas, porque se fala ar, nas estrelas não há ar, né? Não há atmosfera. Se não há atmosfera nas estrelas, então é mais abaixo do trono de Deus e abaixo das estrelas. É até onde está a atmosfera, certo? Então o mentor, o principal, o pedagogo, o professor, o doutor da iniquidade é Satanás. Por trás de todo pecado, de toda tortuosidade, de toda malignidade, de toda contrariedade à moral ou à religião, de toda injustiça, de toda perversidade está Satanás, incitando as pessoas, levando as pessoas a praticar iniquidade. E aqui diz que se multiplicaria a iniquidade. E eu observo que a iniquidade está em todos os setores da humanidade. Em todos os lugares há iniquidade. Até onde não deveria haver iniquidade, há iniquidade. E eu vou mostrar a você nessa noite. Primeiro, vamos começar pelos 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. No executivo, por exemplo, como é que podemos ver a iniquidade aumentando no executivo? Primeiro, descaso com as prioridades da população. O que é o executivo? O que é o poder executivo? Poder executivo, para quem não está bem inteirado do assunto, poder executivo diz respeito a prefeitos, governadores e presidentes. Prefeitos, governadores e presidentes. E a iniquidade está de tal forma avassaladoramente crescendo em todos os setores da humanidade, que no poder executivo não há tanta atenção para os clamores da população. Você pode ver isso na prática. A saúde, por exemplo, a saúde. A nossa saúde está precária e não venha dizer que é de hoje. Alguém pode dizer, não, foi com a Covid-19, foi com o coronavírus que se sucateou a saúde. A saúde está sucateada, não temos leitos para todos. Não, isso vem de muitos anos, vem de muito tempo. Se você rever jornais de 10 anos atrás, você vai ver que os jornalistas já diziam, as manchetes: saúde sucateada, saúde clama por atenção, saúde está defasada, a saúde está sofrendo, a saúde está padecendo, a saúde está precária, não há leitos. Tá certo? Pessoas estão morrendo nos corredores dos hospitais. Isso é uma realidade. Por quê? Porque a iniquidade está se avolumando no meio da sociedade e está atingindo o executivo e por meio do executivo atingindo as pessoas que mais precisam. Nós somos o país no mundo. O mundo tem mais de 200 países. O mundo tem mais de 7 bilhões de habitantes. Mas o país que mais paga impostos na humanidade se chama Brasil. Somos o país que mais pagamos impostos. Se comprarmos um beliro, se comprarmos uma garrafa de água de R$1, a gente já paga 17% de impostos. Se comprar uma caixa de fósforo, 17% é pago de impostos. Nós somos o país que mais pagamos impostos. Eu digo numa caixa de fósforo, num isqueiro, numa garrafa d'água de R$1. Mas isso se passando para todos os produtos que compramos e para tudo
Para tudo pagamos impostos. Mas quando é para ter retorno, nós não temos retorno. A saúde é sucateada. Outra coisa, moradia. Nem todos têm moradia. Nem todos têm moradia, lamentavelmente. Outra coisa, salários. Pessoas trabalham, mas não recebem uma remuneração digna. Mulheres têm salário diferente de homens, mesmo executando os mesmos serviços. Isso é um preconceito. Isso é uma falta de atenção. Mulheres trabalham, executam o mesmo ofício dos homens, mesma carga horária, mesma função, mas percebem um salário menor do que o dos homens. Isso é falta de atenção para com as mulheres. A iniquidade nas mínimas coisas parece. Nas mínimas coisas aparece a iniquidade. Empregos, pessoas desempregadas. Centenas de milhares de pessoas que estão com a mão na cabeça porque não sabem o que fazer para dar de comer aos seus filhos. Pais de família que perderam emprego devido à pandemia. Está um caos na nossa sociedade. Mas isso não é somente devido à pandemia, porque antes disso, antes de haver pandemia, já era um caos. Era empregos e mais empregos desfeitos. Tá certo? Outra coisa, segurança. Quem disse que hoje é seguro? Você pode colocar cerca elétrica na sua casa. Você pode colocar 2 cachorros, pitbulls, para guardar na sua casa. Você pode colocar câmeras para filmarem. Você pode colocar segurança na sua casa armado. Mas mesmo assim sua casa é arrombada. Mesmo assim você é assaltado. Não temos segurança. Então isso é a iniquidade recrudescendo na humanidade. Em todos os setores da humanidade. Isso é somente no executivo que eu estou falando. Descaso para com a saúde, moradia, salários, emprego e segurança. E no legislativo? No legislativo, quem é o poder legislativo? São os vereadores, são os deputados e os senadores. Vereadores, deputados e senadores. Poder legislativo. O sistema bicameral, que é Senado e Câmara dos Deputados, em plenário, e os vereadores. Como a iniquidade está imiscuindo no legislativo? De tal modo que os legisladores, porque a competência de um deputado ou de um vereador ou de um senador é criar leis e fiscalizar o executivo. E eles criam leis injustas para prejudicar o mais pobre, o menos necessitado. O mais necessitado, aliás. Menos necessitado não, o mais necessitado e o mais pobre. Querem frear a marcha da igreja. Tá certo? Querem prejudicar a igreja, querem prejudicar o mais pobre. A postergação da aposentadoria é um exemplo. O que é a postergação? É a demora para se aposentar. Hoje não se aposenta mais por idade. Não se aposenta mais. É difícil uma pessoa se aposentar hoje com as leis que existem hoje. Muito difícil. A pessoa morre antes de se aposentar. Vive a vida toda trabalhando. É a lei injusta para prejudicar o mais necessitado. Para os poderosos há sempre privilégios. E para os mais pobres há sempre ônus. Há sempre peso. Há sempre sofrimento. Há sempre dores para os mais necessitados. Porque a pirâmide social é assim, é um triângulo. A pirâmide é um triângulo. Os mais pobres estão na base, que são a maioria. O triângulo na base é maior do que o topo. O topo é menor. A base sustenta o topo. Os mais pobres, que são os que pagam mais impostos, sustentam os de cima. Sempre sendo prejudicados. E no judiciário, o que é o judiciário? São juízes. São juízes. Como é que podemos ver a iniquidade no poder judiciário? Soltando bandidos importantes. Temos visto recorrentemente na nossa mídia, no sistema midiático, TV, internet, jornal, televisão, divulgando que um bandido foi solto, bandido importante. Isso é injustiça, porque pobres que roubam uma galinha para comer estão presos. Estão presos até agora. E bandidos que roubam milhões estão soltos. Roubam milhões do nosso bolso, dos impostos que nós pagamos, estão soltos.
Isso é o que? A multiplicação da iniquidade. E na sociedade em geral, será que tem aumentado a iniquidade? De tal forma tem aumentado também. Como? Nas artes. Por exemplo, na arte musical, músicas pornofônicas. O que quer dizer pornofônica? Pornofônica vem de pornografia, vem de sujeira. Músicas pornofônicas são músicas que tocam letras sensuais, com mulheres seminuas dançando e cantando, falando das partes íntimas do homem. Por exemplo, o funk. Eu tenho falado muito aqui no funk. O funk nojento. Muitos jovens nas esquinas, nas praças públicas, nas portas da sua casa, dentro da sua casa, seja lá onde for, com aquelas caixas de som alto, em alto e bom som, tocando na televisão, na rádio, seja lá onde for, na internet, no YouTube, no Facebook, no Instagram, seja lá onde for, tocando aquelas músicas que falam das partes íntimas dos homens, das partes íntimas da mulher, do sexo precoce e irresponsável, da irresponsabilidade, de baladas, de vida irresponsável, de vida sendo curtida sem nenhuma responsabilidade. Esse é o funk nojento que tem tocado. E até o sertanejo tem aderido a essas músicas nojentas. O sertanejo de outrora eram músicas belíssimas que falavam de amor, do romantismo puro de um casal. Mas hoje até o sertanejo está adulterado. Tá certo? É um absurdo, meu amado. Músicas pornofônicas. Outra coisa, crimes. O crime tem aumentado na nossa sociedade. Não temos mais segurança. É pedofilia. É roubo. É homicídio. É tanta coisa, tanta maldade nessa humanidade, meu amado irmão, meu amado amigo. E você pode observar isso? Será que você tem observado? Será que você tem sentido o peso dessas palavras? Será que você tem sentido o peso da tribulação da sociedade? Será que você tem sofrido nessa humanidade, vendo esses pecados aumentando e tem pedido a Deus para que Ele volte para buscar a sua igreja? Ou você quer viver mais na terra para pecar também, para ser envolvido com o pecado e ser atingido pela maldade? Chega-se a hora para clamarmos: Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Porque o pecado tem aumentado de tal forma que não se torna mais sustentável a nossa vida nessa terra, não se torna mais suportável, se torna insuportável a vida nessa terra devido à iniquidade aumentando. Crimes, desobediência, rebeldia, vícios. Os jovens estão cada vez mais viciados em bebidas alcoólicas, em cigarro, em drogas ilícitas, crack, maconha, LSD e tantas outras drogas, permitidas e não permitidas. É um absurdo, meu amado irmão, ver os jovens entregues à prostituição, homens e mulheres ao adultério, traindo seus maridos, traindo suas esposas. É um absurdo, meu amado irmão, como o pecado tem aumentado na nossa população, na nossa humanidade. E na educação, da mesma forma na educação. Em quarto lugar, na educação. O que é que se ensina na educação, nas nossas escolas? O que é que os nossos alunos estão estudando? Materialismo em detrimento da espiritualidade. Eles ensinam nas escolas seculares, ensino fundamental, médio, ensino superior, o materialismo. Que não existe nada de espiritual na vida. Tudo é matéria. O que existe é só o que pode ser tocado. O que não pode ser visto não existe. Por exemplo, Deus não existe, porque não pode ser visto. Só existe o que é matéria. Materialismo é isso. É acreditar que só existe aquilo que pode ser visto e tocado. É o que eles ensinam nas escolas. Outra coisa, outro ensino, o feminismo. As feministas, não é femininas. Femininas são as mulheres. Mas eu quero dizer os feministas. Feministas é uma filosofia que existe, que nasceu no século XX, aliás, no século XXI, que acredita que uma
um dos ensinamentos das feministas é que a mulher tem poder sobre o seu próprio corpo. E que ela pode cometer abortos e mais abortos, porque ela pode mandar no seu corpo. E nós sabemos pela Bíblia Sagrada que aborto é crime contra a vida. Porque o ser, desde o momento da sua concepção, em que o espermatozoide se une ao óvulo, se torna uma criatura, um ser vivente. Do momento da concepção, no primeiro dia da concepção, já é um ser vivo. Quanto mais com 3 meses ou mais, já é um ser vivo. E a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, porque a criança, o bebê, não é uma extensão do seu corpo. Como o cabelo é, como a unha é, que você pode cortar. Não, ele tem vida própria, tanto que o bebê, é ele quem determina a hora que ele vai sair e não a mãe. Só com aborto é que ela determina. Mas se for natural, o nascimento natural, é o bebê quem determina a hora que ele vai nascer e não é a mãe. Então as feministas pregam que elas são donas do seu próprio corpo, do seu próprio nariz, e podem fazer da vida o que quiserem, e podem, por exemplo, cometer abortos e mais abortos. E muitas têm morrido por causa de abortos clandestinos. Esse é o pecado afetando a humanidade. Outra coisa, outro ensinamento da educação, ateísmo. É um ensinamento que Deus não existe. Os nossos alunos têm saído das universidades ateus e ateias. Não acreditam mais em Deus, porque adquiriram um pequeno conhecimento, porque comparado à imensidão das informações, é um pequeno conhecimento que ele adquiriu, uma parcela, e se tornou arrogante e não crer mais em Deus. Isso é o que? Isso é a maldade, a iniquidade se aumentando, a profecia de Jesus sendo cumprida nos nossos dias. Os alunos que mais estudam deveriam crer mais em Deus, mas quanto mais o conhecimento é aumentado, quanto mais se adquire conhecimento, mais se afasta de Deus. Deveria ser o contrário. Quanto mais se conhece, mais se acredita em Deus. Porque Deus é o ser mais sábio de todos. E Deus é o Criador de todas as coisas. Mas não é isso que acontece. Outro ensinamento é evolucionismo. Que tudo veio por meio da evolução. Outro ensinamento, o hedonismo. O prazer é importante, é a coisa mais importante da vida, é o prazer. Não importa como seja. Se seja homossexual, se seja o prazer carnal, se seja o prazer irresponsável, se seja o prazer das drogas, o importante é ter prazer na vida. Esse é o ensinamento que tem ensinado nas escolas. Outra coisa, nas mídias, TV, internet e rádios, tem veiculado prostituição, adultério. O que é adultério? É a mulher trair o seu marido e o marido trair a sua mulher. Você casou, meu amado, você tem uma aliança no seu dedo, você deve respeitar a sua parceira. E você, mulher, deve respeitar o seu parceiro. Se você casou, você tem que ter compromisso com a sua casa, com o seu marido e com a sua esposa. Não traia, porque isso é pecado e pode levar você ao inferno. Certamente. Na mídia tem sido divulgado, na TV, na internet, na rádio, no jornal, blasfêmias contra Deus. Temos visto no carnaval a encenação de que Jesus havia perdido para Satanás na cruz. A produtora de filmes, Porta dos Fundos, fez um filme encenando que Jesus era homossexual. Isso é um absurdo, isso é uma blasfêmia das mais terríveis. E vai pagar no inferno isso se ele não se arrepender. Jesus está vendo tudo isso. Isso é o aumento da iniquidade, meu amado irmão. Eu estou dando um panorama geral para você entender como é que a humanidade tem se comportado e como a iniquidade tem aumentado na nossa sociedade. Vícios, músicas sujas, já falei disso. E na religião, como eu falei no princípio, onde menos se espera, é onde mais tem acontecido. A iniquidade tem aumentado até na religião. Por exemplo, igrejas desviadas da verdade. Igrejas que pregam teologia da prosperidade. É uma igreja desviada, porque Jesus não ensinou isso. Tá certo? Pastores mercenários que não só querem saber dos dízimos das ofertas. Pastor, você está sendo pago com as ofertas para trabalhar. Então procure a sua ovelha. Visite a casa da sua ovelha. Tenha uma palavra para abençoar o seu povo. Tenha palavra de correção. Ensine sobre o pecado, porque as pessoas estão indo para o inferno porque não se ensina na sua igreja sobre o pecado.
tenha doutrina, ensine a palavra, debruce sobre a palavra. Essa é uma realidade, meu amado irmão. Pastores desviados, pastores mercenários, que só querem saber dos dízimos das ofertas. Outra coisa, ensinos heréticos, falsas teologias, as mais terríveis aberrações. As mais terríveis aberrações, ensinos heréticos, você pode ver na internet isso. Outra coisa, a má gerência dos recursos financeiros que entram na tua igreja. Os dízimos e as ofertas que entram na tua igreja, pastor, não é somente para você abrir templos e mais templos. Deveria ser usado para você ajudar os necessitados, comprar remédio para um que não tem condições de pagar o seu remédio, pagar uma conta de água de luz para um necessitado, dar uma cesta básica para aquele que está padecendo necessidade e fome, comprar roupas e calçados. Muitas igrejas fazem bazar para vender as roupas, meu amado irmão. Fazem bazar para vender as roupas. Que absurdo! Fazer bazar, pedir aos irmãos e aos crentes que juntem calça, camisa, vestido, saia, paletó, para vender, para fazer festa. Isso é um absurdo, meu amado. Isso é um absurdo dos absurdos. Você deveria pedir roupas aos irmãos que podem, para você doar para o necessitado, e não para fazer bazar, para arrumar mais dinheiro, para enriquecer a tua igreja. Isso é um absurdo. Então as igrejas estão desviadas da verdade, destituídas do ensino verdadeiro. Isso é um absurdo, meus amados. E até na religião onde não deveria haver iniquidade, é onde mais existe, porque Jesus falou que haveria o trigo e o joio. O joio são os filhos do maligno. Tá certo? Outra coisa, a adulteração da Bíblia. Bíblias adulteradas com novas versões. O Éder René-Kivitz, o pregador, o pastor da igreja batista lá, não é da igreja batista que a gente conhece aqui, é outra batista, lá no seu estado, ele pregou que a Bíblia deveria ser atualizada para dar oportunidade, para dar vazão para o homossexualismo. Mas o homossexualismo é pecado na Bíblia e sempre será pecado. Uma coisa que é pecado para Deus sempre será e nunca terá espaço para uma nova visão. Se é pecado, é desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. Você pode corroborar isso na Bíblia Sagrada. Mas vamos para o segundo ponto. A primeira parte do versículo é: e por se multiplicar a iniquidade. A segunda é: o amor de muitos se esfriará. O que é amor? Amor é apego. Amor é apego. Uma definição simples e simplória é apego. E esfriar? Esfriar é deixar de ser quente. Esfriar é diminuir o ardor. É diminuir a intensidade. Isso é esfriar. Diminuir o ardor e diminuir a intensidade. Tornar-se frio. Sem vida. E Jesus previu que no fim dos tempos o amor de muitos iria se esfriar. O amor se esfriará de quase todos em alguma versão, algumas versões. Na Almeida Revista Atualizada está escrito: o amor se esfriará de quase todos. E na minha versão aqui, Almeida Revista Corrigida, é: o amor de muitos se esfriará. Que amor é este que você diz que tem a Deus? Você diz que tem amor a Deus e não segue os seus mandamentos. Em primeiro lugar, o amor que vai se esfriar tem se esfriado, aliás, que tem se esfriado é o amor a Deus. Deuteronômio 6:5 diz: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua mente, de todo o teu entendimento. O amor a Deus tem se esfriado. Você que outrora servia a Deus, que fazia suas orações, que frequentava a igreja, que cantava louvores, que pregava a palavra, que ensinava o evangelho, hoje se você te encontra frio, você não prega mais a palavra, você não canta mais, você não lê mais a Bíblia, o seu tempo é somente para a internet, somente para ver páginas pornográficas, somente para acessar redes sociais, bate-papos indecentes. Você não tem tempo mais para Deus, para ir para a igreja.
Você desviou-se dos caminhos de Deus. Você não quer saber mais de Deus. Talvez você adquiriu um certo conhecimento. Diz que não é necessário estar na igreja, servir a Deus. Deus está de olho em você, meu amado. Cuidado. Volte-se para a casa de Deus. Busque a Deus enquanto há tempo. Tem pessoas que só buscam a Deus quando estão na dificuldade, quando estão no sofrimento. Aí é que buscam a Deus. Aí será que Deus vai te ajudar? Vai não. Porque você só buscou a Deus quando estava sofrendo. Por que você não busca a Deus quando está tudo bem? Só busca a Deus quando está no sofrimento, quando está precisando. Que amor é esse que você diz que tem a Deus? Isso é um absurdo, meu filho. Você não está vendo? Se você está bem, busque a Deus. Não busque a Deus quando você estiver entubado com o coronavírus. Busque a Deus quando você está com vida e saúde. Eclesiastes 12 diz, Eclesiastes 12, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venha dizer, não tenho neles contentamento. É para buscar a Deus enquanto há vida, enquanto há saúde, enquanto tem saúde, vida, esplendor, tá certo? Outro amor que tem se acabado e se esfriado, o amor à palavra de Deus. Salmo 119, versículo 97 diz, ó quanto amo a tua lei, ela é a minha meditação todo dia. Amar a lei de Deus, as pessoas não têm amado mais. Tem buscado outros livros, buscado livros de autoajuda, filmes de autoajuda, novelas, mas não tem tempo para a palavra de Deus. Você diz que não tem tempo, você diz que a sua memória é fraca, veja só, você diz que a sua memória é fraca, mas você vive assistindo novelas e filmes, Big Brother, aquele Big Brother nojento, e você consegue decorar todas as cenas e contar ao seu amigo, à sua família, olha, eu assisti tal filme, tal, começa assim, termina assim, você consegue contar. Então você não tem problema de memória, você não tem problema de memória. Se você consegue decorar a escalação de um time, do time do Brasil, do time do Flamengo, do Barcelona, se você consegue decorar capítulos inteiros da novela, capítulos inteiros de filme, capítulos do Big Brother, isso é um sinal de que você não tem a memória fraca. O que falta em você é foco na palavra de Deus. Você só não decora os capítulos da palavra de Deus porque você não quer, porque você é um covarde, tá certo? É um covarde. Você tem buscado outras coisas. Cadê o amor a Deus que você diz? Deus tenha misericórdia dessa humanidade, porque a humanidade está pervertida. Jesus foi quem falou isto. Eu estou falando a palavra de Jesus. O amor à palavra tem sido esquecido. Outra coisa, amor ao próximo. Mateus 22, 36 a 40 diz, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a alma, e ao teu próximo como a ti mesmo. Amar ao próximo. É preciso amar ao próximo. Perdoe, seja longânimo, seja paciente, seja empático, tenha empatia. Outra coisa, amor à família. 1 Timóteo 5,8 diz que aquele que não ama os seus negou a fé e é pior do que o infiel. Fidelidade ao cônjuge. É preciso ter fidelidade ao cônjuge com quem você casou, com quem você namora, com quem você é noivo, com quem você é casado. É preciso ser fiel. Não olhe para outras paisagens. Olhe para sua esposa, olhe para sua namorada, olhe para sua noiva, olhe para o seu noivo. Só tenha uma pessoa no seu caminho. E para finalizar, amor à igreja. Hebreus 10, 25. Não deixando a nossa congregação como é costume de alguns. As pessoas estão deixando a igreja. Então fica aqui esse sermão. Jesus falou, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. O aumento da iniquidade no poder executivo, legislativo, judiciário, na sociedade, na educação, nas mídias, na religião também. E o amor se esfriará de quase todos, ou de muitos, para ser mais exato, de muitos se esfriará. O amor a quem? O amor a Deus, a palavra de Deus, ao próximo, à família e à igreja. Que Deus abençoe a todos, que possamos atentar para a palavra de Deus, porque Jesus está às portas e Ele vai buscar um povo seu, que seja temente a Ele e obediente à sua palavra, e não um povo desleixado e irresponsável, que não ama a sua palavra nem a Ele. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.